A vida intelectual. Sertilanges. Capítulo 7. A preparação do trabalho. A leitura. 1. Ler pouco. Trabalhar exige aprender e produzir, o que requer longa preparação. A leitura, como meio universal de aprendizado, é essencial, mas deve ser utilizada com critério. Não se deve sucumbir à paixão desordenada pela leitura, que dispersa o espírito, esgota as energias e prejudica a reflexão e a concentração necessárias para a produção. É melhor ler com calma, selecionar o que é útil e organizar o pensamento, evitando o excesso que entorpece a mente. A leitura descontrolada não nutre, desgasta. Assim como o corpo precisa de pausa, o espírito também precisa de momentos de silêncio e contemplação para se renovar. A necessidade de estar ao corrente deve ser moderada. Não se deve ceder às correntes de informação que apenas agitam, mas sim selecionar o que realmente serve ao propósito em vista. Leituras menos substanciais, como romances e jornais, devem ser limitadas, reservando-se a elas momentos específicos e periféricos. Ler pouco significa priorizar a qualidade sobre a quantidade, reservando tempo para o silêncio e a reflexão, elementos indispensáveis ao verdadeiro trabalho intelectual. 2. Escolher. É essencial selecionar com discernimento o que nutrirá o espírito e servirá como semente para pensamentos, pois o que lemos hoje pode, no futuro, influenciar-nos para o bem ou para o mal. Selecionar os livros é tão importante quanto selecionar nos livros. Não se deve confiar em propagandas ou títulos atraentes, mas buscar conselhos de especialistas e beber diretamente das fontes. Admirai o que merece admiração, sem desperdiçá-la, e evite obras mal feitas, pois, geralmente, refletem pensamentos mal concebidos. Leiam obras de primeira mão, onde brilham ideias mestras, que são poucas e frequentemente repetidas. O melhor conhecimento está no fundo permanente, onde a inteligência humana se manifesta verdadeiramente, longe de modas passageiras. Enquanto é necessário conhecer autores modernos e estar informado, não vos deixeis seduzir pela superstição da novidade. Preferi os livros eternos, que contêm verdades duradouras. Durante a leitura, adote a postura de irmão em relação ao autor, com humildade e respeito, mas sem deixar de ser crítico. Sabei extrair o grão da palha, pois os livros, sendo obras humanas, refletem tanto ignorância quanto concupiscência. Filtre para depurar, confiando em Deus e no melhor de vós mesmos, onde o instinto pela verdade e o amor ao bem servem como guias. Um livro vale tanto quanto o leitor o faz valer. O homem inteligente encontra inteligência em qualquer lugar, enquanto o insensato projeta sua própria limitação sobre tudo o que lê. Escolha o melhor, mas procure em toda a leitura algo que seja bom, amplo, prudente e capaz de promover o progresso do espírito. 3. As 4 espécies de leitura. As leituras podem ser classificadas em 4 tipos: leituras de fundo, leituras de ocasião, leituras de estímulo e leituras de repouso. Cada uma dessas categorias exige uma atitude particular. Leituras de fundo requerem docilidade, leituras de ocasião, mestria, leituras de estímulo, ardor e leituras de repouso, liberdade. Quem busca formação deve começar com humildade e respeito pelos autores, confiando neles antes de criticá-los. É necessário seguir o caminho trilhado pelos mestres antes de iniciar qualquer iniciativa própria. Essa submissão inicial é fundamental para adquirir disciplina e não se perder em presunções ou superficialidades. A escolha de bons guias intelectuais é essencial. 3 ou 4 autores bem estudados podem bastar para cada campo do conhecimento. Nas leituras de ocasião,
Destinadas a algum trabalho específico, o leitor deve manter o domínio sobre as ideias que busca, utilizando-as como suporte para o próprio objetivo. É importante não se deixar absorver pelas ideias alheias, mas reforçar as próprias com o que for útil, mantendo sempre a liberdade e o foco. Leituras de estímulo servem para reanimar o espírito nos momentos de abatimento. Cada um deve identificar os textos ou autores que despertam em si um novo vigor. Passagens inspiradoras, seja de clássicos espirituais ou literários, podem ser repetidas até se tornarem fontes contínuas de força. As leituras de repouso, embora menos exigentes, também precisam de cuidado na escolha. Livros que entretêm sem exagero, que não perturbam o recolhimento e que não desviam do propósito principal são os mais adequados. A verdadeira distração deve trazer alegria, pois só ela repousa a alma. Leituras que combinam prazer com utilidade, como poesia, memórias ou histórias de viagens, são especialmente valiosas. Mesmo no lazer, é sábio buscar o que pode contribuir para o crescimento pessoal, adornando o espírito e complementando a formação. 4. O trato com o gênio. O convívio com os grandes homens é uma graça concedida aos pensadores, enriquecendo a vida espiritual e intelectual. Eleva-nos, amplia nossos horizontes e nos aproxima da grandeza universal. O contato com os gênios nos reconforta e inspira, como filhos que compartilham a glória de seus pais ilustres. Eles nos permitem participar da grandeza de sua visão, despertando em nós o desejo de buscar alturas semelhantes. O gênio nos eleva simplesmente pela sua presença, transportando-nos para uma atmosfera de pensamento sublime, onde a verdade e a beleza se revelam. Ele reflete a alma universal e ilumina nossas próprias capacidades, conectando-nos ao manancial divino de toda a inspiração. Seu discurso, mesmo na simplicidade, reverbera em nós e nos convida a continuar o que ele iniciou, enquanto sua genialidade nos lembra que também podemos alcançar algo maior. A leitura de suas obras nos fornece um legado que concentra séculos de cultura e nos oferece acesso às riquezas de suas conquistas. Através deles, somos iniciados nos mistérios do pensamento e nos segredos da vida. Mesmo seus erros podem nos ensinar, pois revelam excessos que expandem nossa visão e fortalecem nossa compreensão ao enfrentá-los com prudência. O gênio vê, dentro das coisas, simplificando e unificando o que está disperso. Suas descobertas e máximas condensam experiências profundas e revelam novas perspectivas. Ele estimula nossa confiança e desperta vocações, tornando-nos conscientes de nossa capacidade de participar do legado da humanidade. Devemos reconhecer que, mesmo em seus desvios, os gênios contribuem para nosso progresso, iluminando novas dimensões do pensamento. A Igreja, a filosofia e a ciência cresceram por meio de debates e heresias que desafiaram e consolidaram verdades fundamentais. O gênio nos ensina a pensar e fortalece nosso espírito ao enfrentarmos os perigos e desafios de sua grandiosidade. Assim, o trato com os grandes homens nos prepara para avançar, transformando tropeços em passos firmes em direção ao infinito. 5. Conciliar em vez de opor. Para aproveitar as leituras, é essencial conciliar os autores e não os opor. O foco deve estar na verdade e na obra realizada, não nas diferenças entre os pensamentos ou nos homens que os expressaram. As investigações profundas devem buscar os pontos de contato e as ligações que unem ideias e sistemas. São Tomás exemplifica esse espírito conciliador, aproximando doutrinas e enriquecendo-as mutuamente. Ele segue Aristóteles, mas incorpora elementos de Platão, valoriza Agostinho e, mesmo criticando Averroes, reconhece sua genialidade. Seu objetivo é extrair o máximo das ideias,
descartando o que é menos relevante, sem se deter em erros ou detalhes secundários. A busca pela verdade exige espírito de acomodação e uma abordagem como a da abelha, que colhe néctar de muitas flores. O processo de exclusão e julgamento negativo empobrece a inteligência e revela uma mentalidade estreita. Aqueles que buscam a verdade devem evitar disputas mesquinhas, preferindo construir pontes entre doutrinas, reconhecendo que até os gênios incompletos nos aproximam de aspectos da verdade. As grandes mentes, ainda que pareçam divergentes, são forças convergentes, como colunas que sustentam uma única abóbada. Não é o confronto ou a disputa que revela a verdade, mas o esforço de reconstituí-la, através das contribuições de diferentes perspectivas. Quem busca a verdade encontra nela um abrigo, onde as ideias se harmonizam e se unem em uma visão integral. 6. Assimilar e viver. A leitura deve ser assimilada, não apenas acumulada. Ler é pensar, enriquecer-se para utilizar e viver, transformando o que se lê em algo próprio. Não basta ouvir ou ler. É necessário reagir, interiorizar, tornar o aprendizado parte do próprio ser. A assimilação exige esforço, pois a ideia não entra em nós passivamente, mas nasce do trabalho interno do espírito. O ensino e os livros são apenas meios. O pensamento é iluminado pela luz própria de cada alma, que reflete a luz divina. O que importa não é o que o autor diz, mas compreender, transformar e criar a partir disso. Uma leitura frutífera é aquela que provoca novas ideias, levando o leitor a ir além do que está escrito. Os grandes gênios nos iluminam, mas o verdadeiro benefício não está apenas no que eles dizem, e sim no que suas ideias despertam em nós. Citá-los ou segui-los de forma mecânica não basta. É necessário recriar o que foi aprendido, respeitando a individualidade do próprio pensamento. Os livros são estímulos e guias, não prisões. Devem nos libertar, permitindo-nos gerar novos pensamentos e alcançar originalidade. Nascer intelectualmente significa partir do legado herdado, mas avançar de forma criativa e autêntica. A verdadeira obra é fecunda, não reflexo de outras ideias, mas fruto de esforço próprio, refletindo o caráter único de cada espírito. O pensamento humano deve ser uma ponte entre a verdade e o indivíduo, entre Deus e a humanidade. Trabalhar intelectualmente é um ato criador, que honra tanto a nossa singularidade quanto o divino em nós. Assim, aprendemos a ler e viver como homens livres, capazes de honrar nossa vocação espiritual e intelectual. B. A organização da memória. Que se deve reter. A memória é essencial para o trabalho intelectual, arquivando e apresentando no momento oportuno os elementos necessários à obra do espírito. Uma memória ampla é útil, mas não deve ser sobrecarregada com informações inúteis, pois isso prejudica o pensamento e a atenção. Retenha apenas o que é necessário para conceber, executar e sustentar sua inspiração e trabalho. O resto pode ser esquecido, pois o que for realmente útil estará disponível em outras fontes, como registros escritos. É importante que a memória participe ativamente da vocação intelectual, especializando-se junto ao espírito. Todos devem conhecer o essencial, especialmente os cristãos, e o que for relevante para sua área de especialidade. A memória deve ser treinada para reter as bases do trabalho e aquilo que é indispensável à vocação de cada um. O processo de fixação na memória deve ser guiado por uma ideia central ou um propósito. Isso facilita a aquisição de novos conhecimentos conforme as demandas surgem, sem pressa ou ansiedade. Repetir frases ou trechos significativos
especialmente com valor espiritual ou intelectual, é um meio poderoso de intensificar o impacto da memória. Para o cristão, aprender salmos ou passagens sagradas não apenas fortalece a fé, mas também santifica a memória, tornando-a um instrumento do bem. A memória deve ser organizada para servir ao propósito maior da vida intelectual e espiritual, funcionando como uma ferramenta viva e integrada ao esforço contínuo de crescimento e realização pessoal. 2. Por que ordem reter? A memória, para ser eficaz, precisa de ordem. A ciência e a experiência dependem de conexões, hierarquias e relações claras, e não de um amontoado desorganizado. A memória intelectual deve organizar as ideias como uma árvore genealógica, onde tudo está interligado e deriva de um tronco central. É essencial priorizar o fundamental e o simples, que sustentam a memória e permitem a assimilação do complexo. Noções desconexas são infecundas e ocupam espaço inutilmente. Ideias mestras devem ser armazenadas com facilidade de acesso, iluminando novas informações e ampliando o que já foi adquirido, como o organismo aproveita nutrientes para crescer e se desenvolver. Uma memória bem estruturada alivia o trabalho intelectual e mantém o foco no essencial. Em uma hierarquia bem organizada, o inútil não encontra espaço. Essa ordem possibilita que o espírito se concentre nas tarefas principais, sem se perder em detalhes irrelevantes. Ideias dominantes em cada área do conhecimento funcionam como chaves universais, guiando tanto o pensamento quanto a vida. Aferrar-se ao essencial amplia perspectivas, pois cada verdade revela novas verdades, como uma raiz que se expande para buscar nutrientes. A fecundidade do pensamento depende dessa adaptação à ordem interna, que reflete a organização do cosmos. Uma memória organizada e orientada permite que o homem de estudo se adapte ao universo da ciência, promovendo crescimento e ação. 3. Como reter? Para desenvolver uma memória eficaz, é essencial seguir 4 princípios: organizar o que se quer reter, aplicar a atenção, meditar regularmente sobre o conteúdo e recorrer às conexões entre ideias para lembrar o que foi armazenado. A ordem é crucial, pois a memória não pode ser um amontoado desconexo. Os elementos devem ser relacionados entre si, formando um sistema coerente que facilite o acesso e a utilização. Atentar para as conexões e razões das coisas fortalece a retenção. Compreender profundamente, transformar ideias isoladas em um conjunto coeso e revisitar os conhecimentos regularmente reforça a fixação. A concentração intensifica o impacto das ideias na mente, garantindo que permaneçam. Revisitar os pensamentos e meditar sobre eles é como repassar o buril na gravação, mantendo os registros vivos. A memória é favorecida pelo sentimento de novidade e admiração, que estimulam a atenção e ampliam a capacidade de retenção. Para recordar algo, deve-se explorar as associações formadas no momento da aprendizagem, remontando ou descendo pela cadeia de conexões. Partindo de uma ideia próxima, as recordações podem ser recuperadas ao seguir os vínculos naturais do pensamento. O mais importante na memória não é a quantidade de informações armazenadas, mas sua qualidade, organização e uso habilidoso. O pensamento é o que dá vida ao conteúdo, e o verdadeiro valor está na assimilação, no encadeamento e na unidade progressiva de uma mente bem ordenada. Uma memória rica depende de uma atenção inspirada, um zelo pela verdade e uma busca constante pelo entendimento. C. As notas. 1. Como tomar notas. Leia pouco e retenha ainda menos, mas use as notas como uma memória suplementar capaz de suprir e aliviar a mente no trabalho intelectual.
a memória é infiel e limitada, enquanto as notas, organizadas em cadernos ou fichários, oferecem uma reserva segura e acessível de informações e ideias. Há dois tipos de notas: as fortuitas, para registro de ideias, fatos e observações gerais que surgem durante leituras e reflexões, e as direcionadas, tomadas com um propósito definido, como a produção de uma obra. Em ambos os casos, deve-se evitar o excesso e priorizar a sobriedade, organizando apenas o que é essencial e útil. Anotar tudo indiscriminadamente pode ser contraproducente, criando um acúmulo inútil de materiais que desencoraja o seu uso. As notas devem ser fruto de trabalho reflexivo e pessoal, servindo como ferramentas adaptadas à vocação e objetivos do indivíduo. Idealmente, devem refletir o que se assimilou e se tornou parte do pensamento próprio, mais do que transcrever literalmente o que foi lido. Mesmo as citações textuais devem ser incorporadas de forma que se tornem coerentes com a visão do autor. Ao preparar-se para um trabalho específico, é importante traçar um plano preliminar que guie as leituras e reflexões. As notas devem ser direcionadas a esse objetivo, anotando informações relevantes, ideias para desenvolvimento e trechos inspiradores. É essencial manter o foco no propósito, filtrando o que é útil e evitando distrações. Há dois métodos de abordagem: documentar antes de estabelecer um plano definido ou começar pelo plano, e documentar com base nele. No primeiro caso, as notas emergem de uma exploração abrangente e aberta, enquanto no segundo, elas são organizadas a partir de uma estrutura mais rígida. Ambas as abordagens permitem flexibilidade, inspiração e adaptação. As notas bem organizadas e reflexivas são um investimento que facilita a construção de uma obra sólida e coerente. Elas não apenas preservam o esforço intelectual, mas também permitem que o trabalho flua com espontaneidade e autenticidade, refletindo o pensamento original e as ideias vivas do autor. 2. Como classificar as notas? A classificação das notas é essencial para que elas sejam úteis ao trabalho intelectual. Não basta colecionar informações, é necessário organizá-las para acesso fácil e oportuno. A mania de acumular notas indiscriminadamente, sem critério, é contraproducente, transformando-se em distração e desperdício de tempo. Existem diferentes métodos de classificação. O sistema de registros encadernados é limitado, pois não permite reorganização e é inconveniente para a consulta. Um método melhor é usar pastas de cartolina, cada uma com um título correspondente a um tema, organizadas em armários ou gavetas numeradas e indexadas. Contudo, o sistema de fichas é o mais prático para a maioria dos trabalhadores. As fichas devem ser de papel consistente e de formato uniforme, compatível com a extensão média das notas. Podem ser compradas prontas em papelarias, junto com caixas ou gavetas adequadas para armazenamento e fichas classificadoras que auxiliam na organização. Ao registrar uma nota, ela deve ser escrita em uma ficha ou, na ausência dela, em um papel provisório. Essas notas devem ser classificadas o mais rápido possível, utilizando um sistema previamente definido que corresponda ao tipo de trabalho realizado. Um catálogo de matérias com divisões e subdivisões, cada uma identificada por uma letra ou número, facilita a classificação e a localização posterior. O sistema decimal é uma opção eficiente para organizar investigações de forma abrangente, mas cada um deve adotar o método que melhor se adapte à sua prática. A simplicidade e a experiência são fundamentais para evitar complicações desnecessárias. A classificação bem executada transforma as notas em ferramentas práticas que otimizam o trabalho intelectual. 3. Como utilizar as notas?
Ao utilizar as notas recolhidas para uma obra, reúna tanto as notas específicas quanto as reservas relacionadas indiretamente. O primeiro passo é organizar a documentação seguindo um plano detalhado ou, na ausência dele, criar um plano a partir das próprias notas. Se já houver um plano estabelecido, numerem-se os artigos e, em seguida, numerem levemente as fichas correspondentes. Agrupe as fichas relacionadas em pacotes, identificando-as com o número do artigo do plano. Assim, para a redação, basta trabalhar com cada pacote por vez. Se não houver plano, organize-o com base nas notas disponíveis, examine cada ficha, sintetize seu conteúdo em palavras mínimas e liste as ideias em um único documento. Analise as relações e dependências entre as ideias, identificando as principais e agrupando as secundárias ao redor delas. Use numeração marginal para facilitar ajustes. Reorganize as ideias pela ordem definida, preenchendo lacunas com novas pesquisas, se necessário. Identifique e agrupe as fichas relacionadas a cada tópico, empacotando-as como descrito anteriormente. Com a documentação organizada, a redação estará pronta para ser iniciada de forma eficiente e clara.